Tramas do Vesúvio. Psicografado por Cláudio Guilhom. Pelo Espírito, Rita de Cássia. Sinopse. A história de redenção de Pôncio Pilatos, narrada pelo Espírito Rita de Cássia. Em Tramas do Vesúvio, conhecemos a história de Luderov, o espírito de Pôncio Pilatos, que passa por um julgamento semelhante ao que submetera a Jesus, há mais de 1800 anos. Nas páginas do livro, compreendemos que o amor, a solidariedade e a fraternidade acompanham os vai-vens da vida. Sem isso não seria possível para a humanidade a tão sonhada libertação do mal e o florescimento do bem. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro e todos os vídeos já postados, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Gratidão imensa a todos os membros do canal, e a você, que deixa o seu gostei, e comenta, e compartilha os vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e é o meu maior incentivo. A gratidão é o caminho da evolução. Introdução. Em uma constelação de estrelas distantes, a milhares de anos-luz do planeta Terra, habitavam povos primitivos que, com o passar dos tempos, deram origem à raça humana. A constelação de Órion abrigava uma espécie semelhante à que hoje vive no planeta em que vós habitais e que, para todos os efeitos, originou-se em tremendo turbilhão de explosão galáctica, e com eles surgindo a espécie humana no seu físico atual, vindo a desenvolver-se, paulatinamente, por meio de adaptações genéticas, sugeridas pelos nossos mentores especializados para poder dar desenvoltura necessária à sobrevivência desta espécie aqui, no conceito de nosso Deus, ainda está em fase primitiva na escala de evolução planetária. Após milhares de anos que relatam uma evolução humana, lenta e cheia de percalços, eis que o Divino Criador determinou que os orientadores espirituais trouxessem estas criaturas das galáxias distantes para povoarem o planeta e iniciarem nele uma verdadeira evolução espiritual. Formaram-se, no orbe terrestre, os mecanismos necessários para o aporte dos instintos primários a evoluírem para espíritos mais aperfeiçoados. O Criador, como em outras regiões do universo, possui uma pleiade de espíritos ajudantes que formam, orientam e criam condições necessárias para cumprir a vontade divina. Estes seres da estirpe dos mais evoluídos tomam conta dos pequenos passos da humanidade em direção a Deus. São chamados seres da criação, anjos perfeitos ou, mais precisamente, co-criadores, espécie de frente executora do que vós pensais ser o próprio Deus, mas que ainda não tem condição final de executar em vossa mente as formas destes seres celestiais, numa cadeia hierárquica dos céus. Foram necessários outros milhões de anos para que a Terra se transformasse em um ambiente propício para que a divina vontade, traduzida pelo seu sopro divino, viesse a dar forma a todas as espécies viventes em seus reinos, animal, vegetal, mineral e hominal. Quanto ao desenvolvimento intelectual, não foi difícil para os arquitetos espirituais da Terra introduzirem os espíritos vindos de outras galáxias próximas, no intuito de aprimorar a sobrevivência e, com isso, deixar a raça humana apta a seguir seu caminho de evolução. Mas foi necessário um cambiamento de seres de outros orbes, mais inteligentes e com verdadeiros conhecimentos para que tal orquestramento se realizasse. Em um momento de divina criatividade reunindo as forças cósmicas favoráveis, eis que um feixe de luz açoitou a inteligência humana, em níveis necessários para sua sobrevivência, o que se chamou, convencionalmente, de pancada da criação. Entre os muitos caminhos planejados pela espiritualidade, estava a presença de pequenos artifícios necessários para a sobrevivência da espécie humana, dentre eles os hóstios de comunicação entre o céu e o orbe terrestre, traduzidas por pequenas comunicações que foram necessárias para a orientação dos espíritos superiores, para assim aumentar o conhecimento e as diretrizes de conservação e sobrevivência. E hoje, após muitos estudos de pessoas que se dizem sábias no assunto que diz respeito às comunicações como o mundo de cá, ou seja, o da verdadeira vida,
eis que surge uma nova esperança para impulsionar o gênero homis para se tornar uma nação divina no caminho da luz, que o Criador traçou para a criatura. O mesmo impulso foi dado a todos os seres viventes, quando um representante do clone divino esteve com vocês há mais de 2000 anos. Aquele que se sacrificou por todos em detrimento do que vós convencionais de pecado. Ele, Verbo divino, amado Jesus, não poupou esforços para que a raça humana progredisse com toda a pureza que Deus intentou conseguir, mas que no limiar do seu tempo foi expulso da trama do seu corpo em direção ao Pai. Isto se marcou como o início de um novo tempo divulgado pelos séculos vindouros, para que o homem se domesticasse de suas habilidades selvagens. Não foi diferente com outros povos que colonizaram a velha galáxia que dista mais de 50 milhões de anos-luz da vossa galáxia, e que perduraram por milhões de séculos até chegarem ao ponto de se tornarem seres quase perfeitos, os conhecidos anjos da criação. Mas nem todos concordam com Deus, acham que por ser o homem um ser cheio de maldades no coração, devem purgar nas esferas psíquicas da Terra até atingirem a depuração total das suas desvantagens instintivas. Para estes seres, que tratam os homens como reis pecadores, sua escravidão ao planeta seria eterna. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, traça outros planos para esta humanidade pecadora e decide escalar altos espíritos de luz para transformar os seres vivos e o planeta de provas e expiações para mundo de regeneração e, para complementar tal ordem, acionou estes seres iluminados em poucos séculos para os dias de hoje são intitulados de protetores da velha Terra. Eis, meus filhos, um resumo de vossa evolução e, para que esta história de amor se inicie, foi necessária esta pequena explanação, pois, sem ela, não poderia entender como a vida evolui com muitos percalços, mas em breves lapsos de tempo necessários para uma evolução eternamente duradoura. Esta história se inicia no século XIX, às margens do vulcão que mais danos já infligiu ao planeta Terra e que, no seu passado longínquo, trouxe muita destruição aos pequenos seres que habitavam ao seu redor. O Vesúvio é um exemplo de rocha vulcânica esculpida por muitos séculos, com labaredas suficientes para causar destruição total de áreas ao seu redor. Para ele, a vida se renova a cada eclosão. Estejam atentos que nessas idas e vindas, também o amor, a solidariedade e a fraternidade acompanham os vai-vens da vida. Sem isso não seria possível para a humanidade a tão sonhada libertação do mal, o reflorescimento do bem, semente que está incrustada na mente de cada personagem que compõe a história desta ínfima obra. Certamente, a população não estava preparada para enfrentar desafios extremos, mas os habitantes deste povoado, ao redor do vulcão Vesúvio, estavam acostumados a diversos dissabores. O pior deles, a impiedade, trouxe verdadeira devastação para este povo, que de próspero se tornou sofrido. Nesta breve explanação, queremos deixar bem claro que as vidas que serão relatadas deixaram marcas profundas em todas as pessoas que viveram nesta época, quando surge o renascimento das artes e dos costumes, e que, longe da vida moderna, tinham que enfrentar preconceitos mais terríveis e mais cruéis. Estes personagens cruzaram séculos em desencarnação com dores profundas em seus espíritos, rogando vigorosamente a nosso Pai Criador uma pequena chance de se reerguerem em ambiente propício para este fim. Por isso foram devidamente reencarnados nesta pequena parte do continente europeu para darem prosseguimento às suas caminhadas. Eram pobres pescadores e, como os apóstolos do Divino Mestre, deixaram-se por um tempo ser encaminhados por aqueles espíritos contrários à evolução divina. Mas com o progresso e o desmascaramento de suas verdadeiras intenções, foram mais facilmente trazidos para o lado do bem. Queremos que, após a leitura da totalidade desta pequena obra, estejais preparados a distinguir, o mínimo possível, as ambições a que os seres devotados ao mal possam induzir a homens, nos pequenos ou grandes erros e, por conseguinte, saber que o Divino Mestre sempre vos acompanhará em direção ao Pai Criador, com mais pureza de amor.
Deixem seus ideais do lado de fora. Não olhem os preconceitos ou os defeitos desta pequena obra e, sim, tragam no pensamento os exemplos, os bons exemplos, que esta pretensa leitura apresentará a vocês. Fiquem em paz e que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre os acompanhe. Belém, 2 de novembro de 2015. Da sua amiga Rita de Cássia. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. 1. Fuga dos Balcãs. Já passavam das 2 horas da manhã, quando eu e minha pequena família atracamos no porto de Nápoles. Éramos provenientes das regiões dos Balcãs, onde nascemos e constituímos uma família de modestos pescadores que, durante a grande depressão financeira que acometeu o Império Eslavo, pôde fugir em direção a outras paragens. Decidimos migrar para a Itália, para cidades repletas de vida e beleza, das quais sempre ouvíamos histórias na minha infância distante. Casei aos 19 anos com minha amada Pelenova. Depois de termos 2 filhos homens, decidimos partir para terras longínquas à procura de trabalho e esperança de um bem viver. Chamo-me Luderov, descendente da dinastia russa, mas sempre um trabalhador à procura de casa, comida e uma boa cerveja para relaxar e tornar-me mais alegre. Naquela noite, um pouco fria, as luzes da cidade me encantavam. Havia luzes de velas em diversas paragens, que denunciavam a pequena cidade, que era o nosso destino final. Ano de 1814, em São Petersburgo, meus ancestrais não imaginariam que um dia pudessem ser sobreviventes de perseguições do Império Czariano. Mas eu estou aqui para revelar a nossa odisseia, a partir daquele momento da nossa chegada ao porto napolitano. Querida, acorde, chegamos, nossos sonhos de riqueza se aproximam, estamos na cidade italiana da costa do Vesúvio. Pare, Luderov, assim você acorda as crianças, veja como elas estão magras, cansadas e carentes de um bom sono. Mas precisamos desembarcar o mais rápido possível. Amigos nos guiarão a uma pousada. Não perca tempo. Nossos filhos não acordarão. Luderov, revolto, deixa cair um maço de papel ao chão em demonstração de seu mau grado da resposta ouvida. Tudo bem, se quer assim, que seja, mas depois não diga que não avisei sobre a necessidade de deixarmos logo este barco, que de habitação não tem nada. Minhas mãos estão calejadas de tanto esfregar o chão e o pouco dinheiro que nos resta não é suficiente para pagar as despesas finais que este comandante exigiu tanto de nós. Ademais, temos pessoas suficientes em terra que nos ajudarão a recuperar nossa dignidade perdida nos Balcãs. Ó querido, sei o que pensas, mas tem piedade de nossos filhos, já cansados desta jornada. O amanhecer será em breve e logo que o sol apareça deixaremos esta nau em direção ao mundo que quiser. Pelenova abraçou fortemente seu esposo e ambos se beijaram com muito carinho. Ao amanhecer, aquela família deixa o barco, sem antes ser cobrada em seus últimos centavos pelo austero capitão romeno, que não deixava nada passar despercebido. Descendentes dos Balcãs, não tinham nenhum direito à embarcação, somente o mínimo de água, pão e alguns poucos salgados. Eram quase escravos, pois tinham que pagar pelo transporte, com suor e lágrimas, as suas passagens. Luderov, sabendo disso, não se opôs às regras do velho capitão, último bastião de esperança para fugir do castigo de ter nascido em região tão pobre e desprovida de meios suficientes de sobrevivência. A pesca e a criação de gado não eram suficientes para o sustento da família. Havia períodos de abundância e outros de tremenda escassez de todos os tipos, de objetos e comida, necessários para a sobrevivência humana, sem contar com o grande e rigoroso inverno, que deixava pessoas mortas ao longo do seu tempo. Tudo era devastação. Quando o verão chegava,
Apenas alguns poços de água traziam o alívio da rude sede que todos sentimos. Portanto, a única saída que tínhamos era emigrar para outras regiões mais promissoras. Nossos vizinhos já haviam partido vários anos antes e deixaram recado para segui-los em direção a outro continente onde as esperanças seriam renovadas. Recebemos uma pequena carta de um velho amigo, Sr. Turleon, que relatando a sua nova terra, nos deixou animados para partir dos Balcãs em direção incerta, mas de certo que aquele solo não mais pertencia à família Luderov, deixada por meus avós, mas que agora nada tinha de atrativo para continuar naquelas terras. Saímos próximos do Natal, e remamos em direção às encostas para procurar uma embarcação que nos direcionaria a outras terras, menos a Rússia, onde já não tinham esperanças de boas-vindas. A primeira nau a partir tinha como destino a América do Norte, mas, já lotada de emigrantes, não foi possível nos alojar. Só restou aquela pequena, mas útil embarcação, a nos levar a novos sonhos, novas plagas. Deixamos o porto já no ano novo, partindo em direção ao Mediterrâneo e depois a áreas menos povoadas do litoral da região napolitana. Eram terras ricas em alguns minérios, mas pobres em cultivos, já que o vulcão Vesúvio sempre expelia lavas incandescentes, deixando todos preocupados, mas nossa intenção era assim que aportasse o navio, procurássemos emprego, para tirar nosso sustento, afinal, para um casal de boa aparência e grande vigor físico, de seus 32 anos, não deveria ser difícil encontrar um bom emprego. Já passava das 8 horas da manhã, um senhor de nome Sodré deixa um pequeno bilhete na saída da nau, oferecendo emprego de carregador em uma taberna, para pessoas que tivessem físicos suficientes para carregar barris de cerveja e rum. Logo me voluntariei e fomos todos juntos à procura da tal taberna. Logo na esquina deste estabelecimento, percebi o quanto esta área era degenerada. Havia bêbados e prostitutas a oferecer, em plena luz do dia, seus serviços a marinheiros solitários. Pelenova sentia-se mal em observar aquelas paisagens. Tínhamos formação da Santa Igreja Católica e não permitíamos que nossos filhos observassem pessoas degeneradas, que se deixavam abater por bebidas ou sexo fácil. Neste momento, o Sr. Sodré nos avistou da porta do seu estabelecimento e percebendo a nossa intenção de passar à sua frente, se apressou em passos largos e decidiu convidar-nos a entrar na taberna e, a partir dali, iniciar um trabalho de carregar túneis dos fundos do estabelecimento para a frente do bar. Dizia que necessitava de mais trabalhadores, mas que pagaria bem se eu atendesse aqueles apelos, da melhor forma possível, sem ter que contratar outra pessoa para o mesmo trabalho. Era sovina e hipócrita, pois todos que utilizavam do seu bar tinham que pagar a mais pelo local e muito pouco era oferecido em troca. Deixamos nossas malas nos fundos e fomos trabalhar. 2. Nova epopeia. Passaram-se vários dias e nosso pequeno Ilinov veio a falecer de uma peste que assolava a região. Não tivemos nem tempo de interná-lo e logo nosso segundo filho caiu doente e já sem esperanças o deixamos em uma pequena casa de saúde, em isolamento, para que pudesse se restabelecer. Pelenova não parava de chorar pela falta dos filhos, mesmo assim, seguimos rumo à taberna para dar continuidade ao trabalho pesado. Na outra manhã, logo no seu início, deixamos o local em direção às regiões mais próximas do Vesúvio para avaliar a possível fixação no local. Era meio desértico, encontramos poucas casas, mas algo me agradou imensamente. Era um pequeno lago que abastecia a região de água fresca e bons pescados. Eis um local que, se bem explorado, poderia nos sustentar por vários meses, sem a necessidade de voltarmos para o porto da cidade. Decidimos buscar Rondov, nosso segundo filho, e nos alojar em uma pequena cabana de 2 cômodos, à beira do lago. Nosso pequeno já melhorava dos açoites traiçoeiros da doença e, passadas 6 semanas, tempo suficiente de recuperação, deixávamos para trás aquela pequena cidade e nos instalamos perto daquele lago.
Nunca suspeitei que aquela cabana abandonada pertencia a um senhor de terras, Conde Purpino, que logo apareceu com seus asseclas, reclamando da invasão e prometendo graves torturas caso não deixássemos o local. Saímos em direção ao outro lado do lago. Os Purpino fizeram a mesma intimidação. Então fomos para mais perto da encosta do vulcão. Nesta passagem, havia uma pequena colônia de moradores que se diziam vesuvianos, pois já habitavam aquelas paragens por muito tempo e nunca quiseram tirá-los de lá, pelo perigo constante de uma erupção do vulcão que se mostrava sempre em pequenas explosões. Já era o final do ano de 1814, quando se conseguiu, finalmente, uma pequena habitação para os Luderov. Pelenova voltou a engravidar e trazer novas esperanças de uma criança sadia. Teremos momentos difíceis, revela Pelenova. Os nossos alimentos já acabaram e você tem que trazer mais comida para nosso sustento. Já se passaram vários meses e aqui não tem como procurar trabalho. A razão é inóspita e fazendas de caprinos ficam a várias léguas de distância. Teremos muito frio neste inverno e precisamos nos preocupar com o novo bebê, que irá nascer no meio do ano de 1815. Vamos unir nossas forças para que tu consigas um emprego, só assim teremos paz para encontrar nossa felicidade. Pois bem, Luderov, assim que nosso filho nascer, procurarei empregar-me em algum lugar, ainda que nossas economias não sejam suficientes para gerar outro filho. Proponho que busquemos em outras terras novas oportunidades de vida, só assim poderemos superar estas dificuldades. Luderov partiu, após alguns dias, à procura de emprego, deixando o que restou da família para o acaso cuidar. Alguns vizinhos ajudaram na coleta de frutos e carnes de abate, mas não seria suficiente para abastecer Pelenov e seu filho. Demorou 2 dias de caminhada até Luderov atingir a região próxima à costa que continha um pequeno aviso de procura de trabalho, arar de área campestre grande, para a colheita de larvas e outros pequenos animais que seriam usados para a atração de peixes e outros animais maiores. Na verdade, era um abatedouro e funcionava clandestinamente sob os olhos de um servidor, dono da região. O legário era o supervisor que administrava aquelas terras, cuja posse fora outorgada pelo príncipe da região, em reconhecimento aos bons serviços prestados. Logo que acertou o seu trabalho, Luderov retornou à região das montanhas e levou Pelenova para o novo lar. Sentimos sua falta, pensei que não tornaria a vê-lo, relatou Pelenova. Ora, mulher, lhe prometi retornar, tenho palavra, ademais amo-lhe muito e não saberia viver sem você, declarou-se Luderov. Deixei nossa casa já preparada, partiremos o quanto antes, pois, ao anoitecer, já quero estar a várias léguas deste local. Quando estavam no meio do caminho, uma forte chuva atingiu a família Luderov. Eles tiveram que se abrigar numa pequena caverna próxima ao lago. Deitaram-se até ver a chuva passar e logo perceberam que aquela caverna não era comum. Abrigava restos de ossos de animais e tinha aspecto de ser área de reverência a algum deus ou entidade que não saberiam descrever. Ao amanhecer puderam observar melhor os restos mortais de homens já totalmente degenerados pelo tempo, de aspecto aterrorizante. Deixamos a caverna, rapidamente, antes que aquele local de sacrifícios nos atingisse e nós fôssemos as próximas vítimas daquele ritual. Nos escondemos em outra gruta e ficamos a observar o resto do dia o que acontecera. Já passava do meio-dia e ouvimos cavalos em nossa direção. Eram 3 cavaleiros e uma jovem amarrada. Deitaram-na na grama e começaram um ritual de preces e a jovem de seus 18 anos começou, aos gritos, a se debater intensamente. Era uma jovem loira, de aparência nobre. Não seria possível. Mas o que estávamos presenciando era um ritual macabro. Deitaram-na, já meio desfalecida de tanto gritar, os homens deram vários golpes de punhal e a jogaram no interior da antiga caverna, que já abrigava outros corpos. Após alguns momentos,
Voltamos para o local e encontramos aquela moça, quase moribunda, em estado de clemência. Estava viva e começou a suspirar próximo aos nossos ouvidos. Sou a Condessa de Lubres, ajudem-me, serão recompensados. Tapamos suas feridas com pedaços de pano de nossas vestimentas e levamos para um povoado próximo. A Condessa estava salva, seus ferimentos não foram suficientes para matá-la. Onde moras? Perguntou Luderov. Próximo, meus pais tinham me chamado a atenção sobre indivíduos que sequestravam jovens para oferecer seu corpo para entidades do mal. Buscam riquezas desta forma e seus ideais são sempre perversos. Deixam a noite cair após terem encontrado sua vítima, perseguem-na até seu destino final e, após algumas horas, invadem e raptam a vítima, todas jovens que, com suas forças joviais, são capazes de trazer felicidade para seus algozes, ávidos por fortuna e vida eterna. Sim, a ideia de uma vida eterna veio através dos alquimistas que, desde a Idade Média, costumavam participar de rituais de ingestão de porções mágicas com o intuito de produzir um efeito de elixir da vida longa. Puro engano. Aquilo era assassinato em todos os casos. 3. Homem-lobo. Passamos algumas horas realizando curativos naquela jovem agredida com punhais e facas afiadas, deixando cortes de difícil controle de sangramentos. Fizeram luzes e adornaram aquela bela pele branca com movimentos de pedra, deixando desenhos hieróglifos e todos os tipos de marcas. Era uma pena ver aquela jovem agonizar com tanta crueldade. Seu nome era Maria e tinha a convicção de um dia ter um matrimônio e gerar filhos para a posterioridade, mas nada daquele sonho agora era visível. Sua luta era pela sobrevivência. Saímos da gruta, já à noite, em direção ao povoado próximo na tentativa de termos auxílio de moradores bondosos, aceitando doações de comida e medicamentos para combater os males daqueles ferimentos. Passava da meia-noite quando retornamos ao esconderijo. Maria ardia em febre e seu suor espalhava desalento por seu destino. Pelenova teve a brilhante ideia de levá-la a banho num pequeno rio próximo, como última chance de despertá-la para a vida, com águas gélidas e os aromas da selva agradáveis. Seria uma saída para sua melhora. E assim foi feito. Muito choro se ouvia da jovem Maria, raptada da casa de seus nobres pais, conde e condessa de Alhues. Nada mais restava fazer a não ser esperar alguns dias para que aquela jovem se restabelecesse. Noites de agonia foram passadas e aos poucos a Maria começou a recuperar-se de seu transe do sono e dizer palavras de agradecimento que mais tarde se traduziriam em afeição mútua. Dissemos que tínhamos perdido um filho, em idade próxima de Maria, e para nós o sofrimento era compensado pela chance de bem servirmos, e era uma glória podermos ajudá-la. Mais de uma semana se passou e Maria apresentou grande melhora a ponto de já poder levantar-se. Decidi procurar nova ajuda próxima e tentar levar Maria ao encontro de seus pais, em localidade distante, aproximadamente 30 quilômetros de onde estávamos. Só que estradas mal existiam e tornavam o caminhar pela região traiçoeira tanto de matas como de pedras cheias de serpentes e animais silvestres. Íamos devagar e a demanda demorou 3 dias, com a nossa chegada por volta do meio-dia na cidade natal de Maria. Fomos recebidos com festa pelos moradores locais e pudemos contar nossa aventura e o modo como trouxemos a condessa para sua cidade. Fizeram uma pequena festividade e nos deram água e pão para nosso consumo. Ficamos felizes com a recepção e nada do que tínhamos feito foi mais recompensador do que ver aquela jovem ser abençoada efusivamente por seus pais, o casal Torleon. Eles, os pais, vieram ao nosso encontro e nos abençoaram, garantindo que nossos esforços seriam recompensados com dinheiro e comida. Agradeci ao Senhor Conde e disse que aquele gesto de solidariedade era devido à nossa crença em Deus e seu Filho Jesus, que na passagem do bom samaritano traduziria o nosso respeito e inspiração para ajudar o próximo. Fomos albergados na casa de Maria e tivemos, à nossa disposição,
um pequeno cômodo de quarto e uma pequena sala para abrigar-nos pelo tempo que julgássemos necessário. Os Torleon eram gente simpática e um pouco simples em seus gestos, apesar de terem título de nobreza, ganhos em favor de batalhas travadas pelos avós dos Torleon e concedida pelos príncipes que habitavam a região do Vesúvio. Oh! Quanta alegria tivemos naqueles dias! Eu, Pelenov e nosso pequeno Dubaev, último filho com que Deus nos abençoou. Ficamos por 5 dias naquela hospitaleira paragem e seguimos nosso rumo, em direção à cidade relativamente próxima, onde iria arranjar um emprego de cuidador de ovelhas, animais que habitavam em abundância aquela região vulcânica e que traziam leite e lã para melhorar a sobrevivência dos habitantes. Seguimos com uma carruagem ofertada pelo senhor conde que cedeu também o cocheiro para nos levar ao nosso destino. Arrumamos nossos objetos e partimos de manhã cedo. Ao chegar a esta aldeia, corri para uma pequena igreja, que havia avistado no caminho, próximo da entrada, e ofertei meus agradecimentos de finalmente ter chegado à localidade que seria o início de uma nova vida. Apesar de assim pensar, aquelas paragens não foram e nunca seriam o sonho com que todos almejávamos. Mal sabíamos que aquela cidade era repleta de lobos humanos que, ao cair a noite, traziam suas presas para longe da cidade e as devoravam. Eram lobos, porque costumavam emitir uivos semelhantes a lobos e homens, porque na verdade eram homens disfarçados de lobos, oriundos das feiticeiras que trucidaram a nobre Maria. Na verdade era o centro, o quartel-general daqueles açougueiros. Minha santa foi lembrada diariamente a partir dali. Passei várias noites sem dormir direito, só ouvindo uivos e gritos de verdadeiros animais humanos. Mas quanta dificuldade, pois já vivíamos num século de avanços nas artes e filosofia ainda naqueles rincões. Tínhamos a presença de hábitos nada saudáveis e que traziam medo e pavor à população. O pároco da igreja, em sua preleção do domingo, pediu que nós vivamos para repelir forças do mal que habitavam aquela cidade, mas nada adiantou, pois o medo e a covardia se apoderavam de todos os habitantes do povoado, a não ser de nós, forasteiros de terras longínquas dos Balcãs, dispostos a enfrentar tudo e a todos que se opusessem em nosso caminho. O senhor pároco decidiu convocar outra reunião para tentar formar um grupo de caçadores e destruir aquela comunidade de pseudo-lobos que tanto aterrorizava os viventes da área. Logo me voluntariei para compor este grupo de defesa da comunidade, alistando-se outros companheiros com o mesmo ideal. Passamos a ser chamados de caça-lobos, formados por 6 homens mal preparados, mas com força de vontade suficiente para derrotar aqueles selvagens que tanto assustavam os pobres moradores de Prestes, cidade de 450 habitantes que, na época, viviam à base da criação de ovelhas e outros animais, cidade com falta total de um administrador probo, que honrasse seu vice-rei. Não estavam acostumados com outros tipos de colonos, vindos de outras plagas, cheios de ideias como nós. Já que eu tinha certa experiência em formar armadilhas, fui destacado a armar várias delas em que certamente os homens-lobos precisariam passar à procura de sua presa. Deixamos vários objetos de valor para atrair aqueles delinquentes e passamos muitas noites em vigília para pegar os marginais. Para minha surpresa, caiu em nossas mãos o conde Torleon, meio fantasiado de pele de lobo. Que cena horrível e macabra! Trazia em seu dorso pedaços de carne fresca, que não sabíamos se era de seres humanos ou animais. Seus olhos estavam da cor de fogo e sua fala não dizia coisa com coisa. Parecia uma espécie de transe mental. Não me reconheceu e dizia que era enviado de Satã, seu mestre e guia. Que coisa mais estranha! Um dia era meu eterno agradecido por tudo o que fiz pela sua família. Outro dia seria um homem totalmente desconhecido e atormentado por ideias macabras. Onde estaria nosso pároco? Já morto de medo. Escondeu-se na sacristia, rezando para todos os santos que pudessem ouvi-lo e socorrê-lo. Foi-se o dia em que apanhamos nosso primeiro homem-lobo.
Mas o que significava aquilo? 4. A procura de vestígios. Ao amanhecer estávamos todos perplexos com os fatos ocorridos e, após as 8 horas da manhã, surgiu outro fato importante. Haviam encontrado a algumas léguas dali um pequeno pedaço de lençol com pedaços de cabeças e restos humanos que provavelmente haviam sido usados como parte de algum ritual macabro. Nosso líder, Sr. Agripino, deixou sua ideia fluir e estabelecer que deveríamos entrar na floresta para procurar vestígios de corpos de pessoas mortas. Então formamos duplas e cada grupo tomou um rumo diferente floresta adentro. Deixei meu casaco com alguns pertences sob custódia do pároco e fomos nos aventurar para ver se algo a mais iríamos encontrar. Após 30 minutos de investigação, cheguei a localizar o corpo de uma jovem de seus 17 anos, amordaçada, sem um pé e com a boca suja de sangue. Já não respirava mais, por algumas horas, visto que sua face estava bastante roxa. Tinha sinais de violência sexual e ao seu lado tinha uma pequena insígnia de um veterano da guerra contra os espanhóis, que remonta a mais de 30 anos atrás. Mas o que tinha a ver a antiga insígnia com o achado daquele corpo? Eis um mistério que, por mais que pudesse raciocinar, não teria resposta naquele momento. Mais adiante foi encontrada uma baioneta de origem austríaca, já que aqueles objetos pertenciam certamente aos agressores, ou assassinos. Mais algumas horas de busca e como nada mais fora encontrado, retornamos à base com o corpo da jovem, que mais tarde foi identificado como de Emile, filha de um fidalgo, que habitava aos arredores da cidadela. O Sr. Torleon desapareceu, apesar de estar sendo vigiado de perto, já que nenhum vestígio dele fora mais encontrado. Supõe-se que ele já não pertencia ao mundo físico e, sim, ao espiritual, sendo guiado na terra como se fosse um zumbi, uma figura sem vida que perambula entre os vivos, mas que não tem alma humana. Fora dominado por seres do centro do mundo. Mas tudo isso era uma cogitação, pois naqueles tempos tudo era cheio do sobrenatural e, portanto, longe do nosso raciocínio. Senhora Patelli, jovem e bela, trazia consigo marcas de já ter sido vítima destas bestas, e logo que viu o corpo da jovem, caiu em prantos e começou a dizer que a alma dela tinha sido roubada. Mas como? Que espécie de ritual aquelas pessoas estavam sendo vítimas? Quantas mortes mais ocorreriam para que todo aquele mistério fosse desvendado? Após a limpeza do corpo da moça, iniciaram-se os rituais de cortejos e reverências à falecida. Seus lábios denunciavam que fora fortemente castigada na boca, local sagrado para algumas seitas, segundo meu companheiro de guarda Curlete. Dizia-se que aquela região fora habitada pelos mouros, alguns séculos antes, e que deixaram, em termos culturais, alguns hábitos e que as pessoas mais idosas traziam em suas mentes os procedimentos de memória destes rituais satânicos, segundo a igreja, e que deixava os moradores apavorados com tamanha barbárie. Deixamos o local do leito já não aguentando toda aquela situação, fui para um sofá, próximo à saída do velório, e dormi por algumas horas, sendo despertado pelo meu companheiro de guarda que, assustado, relatou que várias pessoas, que se intitulavam defensores da cidade, formaram um grupo armado e foram em direção à floresta à procura de novos indícios que denunciavam os agressores daquela jovem. Localizaram um véu da moça, pois tinha aspecto colorido e nada mais encontraram. Já era de tarde e logo a jovem fora sepultada com honraria de estadista. Até flores silvestres, raras na região, foram depositadas ao lado de seu corpo. A noite chegou e novos uivos foram ouvidos a certa distância. Eu e minha família nos retiramos para um albergue, para poder descansar um pouco e quem sabe voltar ao trabalho no dia seguinte. Deixar o seu lar em busca de aventuras era um sonho dos mais jovens. Assim, vários contemporâneos meus deixaram suas casas e famílias para descobrir o mundo. E eis que nem todos conseguiram chegar ao fim de sua aventura com esperanças de uma vida melhor.
A maioria se separava de seus ideais e acabavam presos em celas, por terem causado transtornos na vida das pessoas. Fora o caso de alguns amigos meus, que sumiram após os desastres naturais ou conflitos bélicos. Deixemos as lembranças de lado e nos concentremos na vida daquele povo. Sempre com muita positividade por parte daqueles italianos, realizamos a travessia do lago próximo com a ajuda de um pequeno barco, até a localidade próxima no porto de Bresciere. Todos os moradores chegariam por meio de seus portos. Sr. Gustave, dono da embarcação, nos deu um alerta a respeito do acontecido com seus amigos. Todos tinham filhos e quase todos já haviam partido em busca de novas terras. Se sentiam ameaçados com aqueles assassinos brutais, mesmo do outro lado do lago, as notícias não paravam de chegar. O padre limitava-se a dizer que aqueles massacres aprazados nos corpos das vítimas tinham um significado importante, mas não sabia do que se tratava. Em um lado do corpo parecia sinais de estrelas, em um outro parecia aspecto de animais terrestres, mas nada concreto. Fiquei atento à explicação de um jovem moço, próximo a mim. Quando vão parar estas matanças? Ela era minha amiga e agora a vejo em um túmulo. Então o que farás? Todas as noites de setembro os animais se aproximam do vilarejo e arrancam suas vítimas, à força. Eram zumbis, ou animais sem controle, eis a dúvida, não se tinha conseguido apanhar nenhum espécime. Meu parceiro sugeriu que na próxima noite abandonássemos o nosso lar e partíssemos para a cidadela próxima, rica em relatos desses seres sem alma, e como seria para apanhá-los. Não tínhamos recursos para mantê-los presos. O certo era matá-los e levar pelo menos a cabeça, que certamente valeria muito. O Sr. Torleon desapareceu e isso não saía da minha cabeça. Tão nobre, como poderia ser um zumbi? Decidi não esperar meu companheiro de ronda e parti em direção mais ao norte e aproximei-me de um casebre sujo e escuro. Nada havia no seu interior, nem água ou comida. Ao deixar o local, deparei-me com um sujeito arrogante que, no alto de seus 29 anos, trazia um ferimento próximo à boca, semelhantes aos que foram produzidos na Emília. Fitei aquele rapaz que, sem esforço, trazia longos objetos, capazes de fazer o ferimentos graves se fosse agredido com eles. Novamente o sol se pôs, dando lugar a uma bela noite de luar. O que não imaginávamos era que aquela noite seria repleta de novos acontecimentos provenientes daquela floresta sutil e cheia de mistérios. Resolvemos tomar um chá e esperar as horas avançarem. Meu amigo tomou posição de guarda e ficamos atentos aos movimentos que vinham na direção do escuro matagal. Ouvimos sons, grunhidos e, finalmente, um grito desesperado ecoou de dentro da floresta. Então corremos em direção ao que achamos o local mais apropriado do som. Para nossa surpresa, encontramos uma nova vítima, semidespida, com sinais macabros de crucificação e gemente de dor. A moça de uns 20 anos dizia-se adepta da seita satânica, comandada pelo tal Sr. Noem, morador de mais de 20 léguas do local. Noem fora rico e nobre, mas, após um acesso de loucura, desapareceu, sem deixar vestígios, já havia mais de 5 anos. Seus parentes empreenderam diversas buscas, mas não tiveram êxito. E agora aquela jovem dizia-se adepta e vítima deste fascínio Noem. Que tipo de seita era aquela e qual o seu objetivo? Somente mortes, sacrifícios, torturas ou marcar a pele de jovens moças. Eu não entendia nada, até que, após várias horas, nosso pároco resolve contar a todos da cidade a antiga lenda que viera a saber de seus ancestrais, que também viveram próximo ao Vesúvio e que talvez fosse um elo que descortinasse os fatos ocorridos e as dores que todos passaram a sentir após aquelas descobertas macabras. O que eu estaria fazendo ali? Longe do meu povo, sem amigos e agora com o mais forte dever de proteger a mim,
minha família e quem sabe até a nossa consciência, pois diziam que aqueles espíritos tomavam conta do nosso corpo e da nossa alma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 5. Áreas descobertas. Luderov ficou aflito com passos em sua direção saídos da floresta macabra, e à sua frente, surgiu um grupo de atiradores da polícia montada da região. Não se preocupem, sabemos dos fatos ocorridos nesta cidade e fomos convocados pelo príncipe Nestor a dar um suporte contra os boatos que ocorreram. Como se chamam? Grupo Voluntário de Reconhecimento Tático. Nome bonito, pensou Luderov ao mesmo tempo desconfiando daqueles homens que aparentavam meia-idade, já diferente de jovens alistados a serviço dos governantes. Estejam à vontade, disse Luderov, somos um pequeno grupo que está ajudando nas buscas de pessoas desaparecidas nos últimos 15 dias. Nos despedimos com uma saudação e o grupo de soldados voltou ao centro da floresta para continuar sua busca. Eu e meu parceiro ficamos dialogando. É estranho, não achas? Indaguei. Nunca vi estes homens antes e já se intitularam investigadores do caso. Sim, também achei, respondeu seu parceiro. Eles tinham um cheiro estranho de animal que falta com sua higiene. Não vamos pensar mal, disse ao meu parceiro. Fiquemos em guarda e observemos com detalhes todos os fatos. À noite, acampamos. Luderov e seu parceiro ficaram atentos, mas logo o cansaço os abateu e caíram em um sono. Foram despertados com um grito forte vindo do interior da floresta. Você ouviu isso? Falou Luderov. Sim, o que está acontecendo? Disse o seu parceiro. Não sei, mas acho que devemos entrar mais próximo desta floresta e averiguarmos o que está acontecendo. Entraram mais de meia légua dentre as árvores e vegetação alta do chão até encontrar um buraco no solo, que parecia não ter fim. Iluminei com um candeeiro e vi rastros de botas no fundo do poço, que era de aproximadamente meio metro. Só que ao iluminarmos o fundo, observamos o início de um túnel, que não sabíamos para onde iria levar. Entreolharam-se. Luderov argumentou ao seu parceiro que seria melhor descer e observar até onde iria dar aquele túnel. Não sei não, Luderov, acho que devemos retornar à nossa base e esperar amanhecer para sabermos do que se trata. Ficaram pensando até que Luderov resolveu dar uma espiada no fundo para ver o que iria descobrir. Passaram 2 minutos e Luderov entrou no túnel, com aspecto de boca larga, e se surpreendeu com o que viu, pois aparentemente não tinha fim, nem sabia onde iria parar. Parceiro, acho que você tem razão, não é por medo, mas isto não tem fim e se eu entrar aí, posso não saber sair. Melhor voltarmos e falarmos para os outros companheiros sobre a nossa descoberta. Deixaram o local marcado com um pedaço de pano e retornaram ao antigo posto de observação. Tudo corria bem até ter sido anunciado outro assassinato, agora entre um membro da comunidade católica, que todos os domingos ajudava a conduzir as missas. Já tinha a idade e seu nome era Andres, respeitado comerciante local que, devoto de Nossa Senhora, não tinha outra finalidade a não ser ter um bom relacionamento com o Altíssimo. Fomos até ao local da execução e para nossa surpresa, seu corpo tinha marcas satânicas observadas nas outras vítimas, que eram do sexo feminino. Este era o primeiro homem a ser assassinado. Voltemos ao nosso raciocínio, pensou Luderov. Na noite anterior a vítima feminina na floresta, hoje uma vítima masculina próximo à cidade, com bocas sujas de sangue e peles marcadas. Realmente aquilo não fazia sentido. Ultimamente, os habitantes da aldeia faziam comentários sobre um grupo de zumbis ou animais meio-homens. Pura lenda, pensei, mas qual seria o interesse daqueles assassinatos? Lembrei de nossa descoberta e resolvi voltar imediatamente ao local marcado, onde encontramos o buraco. Quem sabe entrando um pouco nele poderia descobrir algo.
Meu parceiro relutou com minha disposição, mas aqueceu, levando em conta toda a situação. Fomos, mas armados com um pequena lança e uma faca de proporções modestas. Ao chegar ao local, notei que o buraco havia, como por encanto, se fechado mais, mas ainda havia a possibilidade de penetrá-lo. Desci com todo cuidado e entrei no túnel me esgueirando. Percorri vários metros adentro até atingir uma pequena galeria, que estava vazia, apenas tinha um jarro contendo água escura, com cheiro forte. Deixei aquilo e continuei. Parecia que o caminho debaixo daquele solo arenoso não tinha fim. Iluminei e forcei ao máximo minha visão e decidi retornar, já que poderia me perder. Com muito esforço voltei, já que havia percebido um certo estreitamento daquela passagem. Mas o que significava aquilo? Um túnel que fecha sozinho. Certamente era habitado, já que além das marcas de sapato havia aquele recipiente suspeito. Nada poderia comparar com histórias obscuras de mortes e fugas, já que não encontrei a presença de ninguém no local. Meu companheiro surgiu preocupado com minha aventura e sentiu-se aliviado de ver-me aparecer na boca daquele túnel. Então, Luderov, o que foi que viste? Praticamente nada, só um recipiente de barro. Notei que este túnel não tem fim visível. Acho que amanhã deveremos retornar durante o dia e averiguar novamente a possibilidade de ser meio de fuga de alguém que queira se esconder. Foram embora sem a convicção que aquela passagem era ou não algo de importante para desvendar aqueles assassinatos sem lógica. Retornamos ao grupo e fizemos um breve relato do ocorrido. Todos se entreolharam e começaram a relatar uma espécie de lenda da região. Era uma vez, dois povos que se respeitavam e faziam oferendas a deuses comuns a eles. O povo A deu como oferta um barril de vinho para sua entidade divina, e o povo B forneceu um punhado de animais já sacrificados. Diz a lenda que o chefe dos mortos surgiu do fundo da terra e arrastou com voracidade todos os que haviam ofertados as oferendas e deixou-os no local, intactos. Os moradores do povoado A e B foram tragados para debaixo da terra, de modo único e, apesar dos gritos, não se viu como eles tiveram este fim e nem como aconteceu este fato mágico. Só sabem os sobreviventes que eles nunca mais foram vistos e nem se teve mais notícias ou se eles voltaram para suas cidades. Ficou a crença que uma besta que mora próximo do Vesúvio os engoliu, para nunca mais retornarem. Mas que crença difícil de entender, disse Luderov. Relatou seu companheiro, já faz mais de 1000 anos esta crença sempre esteve forte no pensamento desses aldeões. Fiquemos atentos e programaremos outro retorno amanhã, agora mais preparados com cordas e armadilhas. 6. O povo zumbi. A lenda. A expedição que Luderov pretendia fazer explorando aquele túnel já tinha sido tentada outras vezes, mas por exploradores caça-fantasmas do século XVIII, pois eles já tinham tido conhecimento da lenda dos zumbis perdidos. Há 1100 anos antes, pelo ano de 700 d.C., 10 moradores de uma cidade próxima, que se localizava às margens da base do Vesúvio, elaboravam uma festa em favor dos dias de luz em que o vulcão não entrara em erupção, visto que suas explosões levavam poeira suficiente para o ar, tornando-o mais poluído e impedindo que a radiação solar atingisse suas plantações próximas. A cidadela era banhada por um pequeno rio que abastecia a região, um lindo riacho com águas cristalinas. De lá o povo tirava seu sustento e o restante vendiam para povoados próximos. Esta cidadela, já perdida nos mapas atuais, se chamava Cordolessa. Possuía cerca de 120 habitantes que, de tão rudes, não sabiam as regras da leitura. Eles tinham somente a intenção de procriar, e fazer com que suas famílias sobrevivessem aos invernos rigorosos da região. Um chefe do povoado ditava as ordens, e era considerado o líder espiritual do grupo. Não acreditavam em um Deus único e, por isso,
pensavam que as influências do vulcão eram devidas aos agradecimentos oferecidos ao Deus Sol. Entre eles havia um rapaz muito destemido de nome Raum, de origem escocesa, que convivia com os romanos sem queixas, já que era tratado como um semi-escravo. Certa manhã, ao procurar abrigo de um dia ensolarado, encontrou ferramenta de difícil significado, com desenhos em sua peça, levou o objeto ao chefe da comunidade, que traduziu como se pertencesse a civilizações antigas que haviam habitado a área. Mas o que realmente isso significava? Uma luz, com animal tipo cordeiro, uma adaga, cercado por um quadrado. Era de formato espiralado e possuía pontos finos nos dois extremos. E para que servia? Foi quando, na mesma noite, Raum foi cercado por figuras estranhas que tomaram o objeto de sua mão e seguiram em direção ao Vesúvio e desapareceram. Raum, ainda não conformado, deixou o vilarejo desacompanhado em direção ao vulcão, seguindo a mesma trilha daquelas figuras. Então ele caiu em um buraco de pouca profundidade e sai no outro lado do vulcão Vesúvio. Ao sair, deparou-se com figuras inóspitas, rostos pintados, mau cheiro local, com ferramentas semelhantes à que ele havia encontrado. Imediatamente tentou voltar, por uma queda em vertical, mas foi localizado pelo bando e levado para uma gruta cheia de ossos humanos. Raum estremeceu e deixou sua imaginação alçar voo. Pensou que seria um grupo de canibais procurando presas para sua alimentação. Estava tremendo de medo e fora obrigado a comparecer a um ritual de matança de animais. Viu várias ovelhas serem devoradas a sangue frio, sendo que estes animais pareciam dóceis e não ofereciam nenhum tipo de resistência, pois estavam entorpecidas. Logo deram a carne desses animais recém-abatidos, comeu e sentiu-se mais forte, só que sua pele começou a se transformar até tornar-se azul escura. Era o início de uma metamorfose. A boca de Raum começou a despedaçar e seus lábios adotaram um aspecto de vermelho vivo. Sua boca salivava e ele iniciou a transformação de um corpo saudável para um corpo dependente de carnes estragadas. Ele sentia um aguçamento nos olhos leves e passou a ouvir melhor tudo o que acontecia ao seu redor. Aqueles animais foram dopados com uma substância mortífera proveniente da lama que o Vesúvio expelia. Sua mistura era composta por substâncias sulfurosas. Este composto, dado a comer, transformava os animais em dóceis e inanimados, de fácil abate, só que logo impregnava sua carne e sangue, o que levava seus consumidores a sentirem efeitos colaterais daqueles alimentos contaminados. O consumo seguido trazia uma certa alucinação e alterações no corpo físico, que de tanto acúmulo de veneno já não se tornavam mais normais. Esta explicação é pertinente, visto que naquela época as pessoas não sabiam o que acontecia com seus corpos após usarem aquelas carnes contaminadas. De noite, no auge do efeito alucinatório, o grupo iniciava cantos e gritos e partiam para caçar tudo e todos que encontravam pela sua frente. Tudo ocorria por muitos anos antes, orientados pelo chefe chamado Arok, espécie de pajé, que descobriu esta fórmula de matar os animais rapidamente. Fórmula esta que foi passada para seus descendentes, que passaram a formar um grupo de assassinos e dominadores. Só que esta fórmula também trazia consequências aos descendentes nascidos das mulheres que ingeriam esta carne. Vinham envolvidos de pelos por todo o corpo, traziam deficiências nos lábios e nos olhos, mas em compensação todos tinham uma capacidade intelectual aguçada, seria como pequenos gênios, só que do mal, pois tinham necessidade de comer mais carne contaminada para poderem dormir melhor e não terem dores nos músculos. Era um efeito colateral terrível. Assim, este povo passou a ser chamado de os zumbis da montanha, e eram temidos por todos que passavam próximo ao Vesúvio. Tinham vida curta, desencarnavam, em média, com 30 anos. Morriam sempre por efeito de doenças no fígado, sem muita expectativa de cura, e eles sabiam disso.
Sempre que pegavam sua presa se deliciavam com o fígado da vítima. Raul ficou na expectativa do que aconteceria com ele, mas logo foi salvo por uma condição que esses selvagens não conheciam. Sua pele logo voltou ao normal e todos lhe reverenciaram, pois achavam que era um deus, que não sofria com os venenos colocados na carne dos animais. Ritual à parte, todos se recolheram, com exceção de um pequeno grupo que comandava a tribo. Raul determinou que lhe trouxessem mais alimentos, pois sentia fome e a contaminação não lhe fazia mal. Raul, então, traçou um plano para se dar bem. Começou a usar aquele povo para procurar riqueza próxima ao vulcão, pois sabia que muitos tesouros poderiam estar escondidos embaixo daquelas lavas solidificadas com o tempo. Mandava quebrar vários sítios que apresentavam casas soterradas do passado e conseguia encontrar vários objetos da antiguidade romana. Tais sítios foram invadidos por esse povo bárbaro e transformado em mero comércio. Raul os trocava com os comerciantes que vinham à procura dos objetos perdidos embaixo da terra. Poderia-se dizer que Raul era um explorador arqueólogo das épocas antigas. Só que as doenças e o mau cheiro que aquelas escavações produziam deixavam o povo zumbi preocupado. Se Raul fosse realmente um deus, aquilo não aconteceria. Em uma manhã, Raul acabou executado por aqueles bárbaros, porque trouxera mais desavenças do que progresso. Assim termina a história de Raul e inicia a trajetória dos zumbis que também aprenderam a lidar com o comércio. Também costumavam comer pessoas que encontravam em sua rota, caso não agradassem aos seus anseios. Esta é a verdadeira história deste povo. Quanto a Raul, por uma deficiência genética de seus antepassados, aquelas carnes afetadas pelo composto não eram suficientes para alterar a composição de seu corpo, e quanto àqueles túneis, nada mais eram do que pequenas ruas e passagens que foram soterradas por diversas erupções e protegidas pela vegetação que era enterrada após as explosões vulcânicas. Seu aspecto de contrações se devia a alterações do solo que, constantemente, atingiam aqueles túneis. Este povo foi se extinguindo, porque sua mortandade aumentou à medida que o acúmulo do veneno aumentava. Nessas épocas, o antídoto não fora possível de se compor, pois não se conheciam os efeitos que aquela poção dada aos animais era capaz de fazer. Eles só tinham uma saída: ingerir mais e mais carne para não morrerem de dor e tetania muscular.